As mãos de Dale Rutherford tremiam tanto que ele mal conseguia segurar a coronha de nogueira de sua Winchester. O vento de dezembro, uma lâmina afiada nos picos das Cabinet Mountains, cortava a natureza selvagem de Montana, mas não era por isso que ele tremia. A 6 metros de distância, pendurado no galho grosso e coberto de neve de um abeto de Douglas, como uma bandeira grotesca e obscena, havia algo que sua mente se recusava a aceitar como real. O sol da manhã, baixo e fraco, filtrava-se pela copa das árvores, iluminando o que parecia ser uma pele humana completa, esfolada com precisão cirúrgica da cabeça aos pés, balançando suavemente na brisa. O rosto ainda era reconhecível, congelado numa expressão de terror absoluto e incompreensível que se gravaria a fogo nos pesadelos de Dale pelo resto de sua vida. Era Jimmy Kowalski, o caçador ilegal que vinha trabalhando naquelas mesmas matas nas últimas 3 temporadas. Mas não era a pele que fazia a bexiga de Dale ameaçar se soltar, enviando uma pressão quente e vergonhosa por seu abdômen. Era o que jazia sob o troféu pendurado, arranjado com uma precisão deliberada e arrepiante na neve encharcada de sangue. O corpo sem pele estava sentado ereto contra o tronco da árvore, posicionado como se estivesse esperando, como se estivesse observando. A musculatura exposta brilhava úmida no ar gélido, e Dale podia ver cada estria de tecido, cada tendão e ligamento exposto numa exibição anatômica horripilante. Os olhos haviam sido arrancados do corpo, restando apenas órbitas vazias e escuras, que encaravam o nada. Mas a pele acima ainda os tinha, e aqueles olhos mortos no rosto pendurado pareciam encará-lo diretamente com uma acusação da qual ele jamais escaparia. A neve ao redor da base da árvore estava manchada num amplo círculo de um carmesim profundo, já congelando em um gelo róseo e cristalino. A mente racional de Dale, a parte dele que passou 63 anos entendendo o mundo natural, tentava encontrar uma explicação. Um urso, talvez, ou um puma enlouquecido pela fome, ou até mesmo uma pessoa, algum assassino doentio e perverso. Mas no fundo da alma, naquele lugar primitivo onde o instinto mora, ele sabia que era outra coisa. Ele tinha visto as pegadas que levavam a este lugar. Tinha sentido aquele fedor profano que vinha se fortalecendo nos últimos 3 dias. Tinha ouvido aqueles sons à noite que não eram bem uivos, nem bem gritos. E agora, parado nesta clareira profanada, Dale entendeu com uma clareza horrível e esmagadora que havia cruzado uma fronteira invisível, que estava exatamente onde não deveria estar, e que o que quer que tivesse feito aquilo com Jimmy Kowalski estava em algum lugar naquela mata, observando-o naquele exato momento, decidindo se ele seria o próximo aviso ou se teria permissão para partir e espalhar a mensagem de que aquelas montanhas pertenciam a outra coisa. Algo antigo e selvagem e total, absolutamente impiedoso. O pesadelo havia começado 7 dias antes, numa manhã de segunda-feira que parecia comum em todos os sentidos. Dale Rutherford acordou às 4:30 da manhã, como fazia todos os dias nos últimos 42 anos. Na sua idade, seu corpo operava com um relógio mais confiável do que qualquer despertador. A cabana estava fria, o fogão, a lenha de ferro fundido, tendo se reduzido a um leito de brasas durante a longa noite, e sua respiração formava uma névoa na escuridão profunda enquanto ele balançava as pernas para fora da cama. Suas juntas reclamaram com suas queixas matinais de sempre, a artrite nos joelhos e ombros se anunciando com dores surdas e persistentes que desapareceriam assim que ele começasse a se mover. Ele se vestiu no escuro, um ritual de camadas, ceroulas compridas, meias grossas de lã, calças de lona de trabalho amaciadas pelo uso e uma camisa pesada de flanela que já vira dias melhores.
O tecido estava fino nos cotovelos, com remendos cobrindo outros remendos em alguns lugares, mas era quente, e isso era tudo que importava tão adentro de um dezembro em Montana. A cabana ficava a 24 quilômetros de Whitefish, acessível apenas por uma estrada madeireira acidentada que se tornava intransitável quando as neves pesadas chegavam, geralmente em meados de janeiro. Dale havia construído o lugar com as próprias mãos 30 anos atrás, na época em que sua esposa Sarah ainda era viva, na época em que o isolamento parecia romântico e uma escolha, em vez de meramente solitário. Era uma estrutura simples, um grande cômodo com um mezanino para dormir, uma área de cozinha que consistia em um fogão a propano e uma pia com bomba manual alimentada por uma nascente da montanha e o fogão a lenha que servia como única fonte de calor. Sem eletricidade, sem telefone, sem internet, do jeito que Dale preferia. O mundo moderno podia ficar com seu barulho e seu caos. Ali, um homem podia pensar, podia respirar, podia viver de acordo com ritmos que remontavam a milhares de anos. Ele riscou um fósforo, a chama sulfurosa o cegando momentaneamente, e acendeu a lamparina a querosene na mesa da cozinha. O brilho amarelo e quente empurrou para trás a escuridão opressiva, revelando o interior familiar e espartano de sua casa. Enquanto a água do café esquentava no fogão a propano, seu chiado sendo o único som na quietude, Dale calçou suas botas, artefatos de couro grosso com biqueiras de aço, amarrando-as com a eficiência praticada de um homem que realizara a mesma tarefa dezenas de milhares de vezes. Pela única janela embaçada de condensação que dava para o leste, ele podia ver os primeiros indícios do amanhecer começando a clarear o céu, embora o nascer do sol ainda estivesse a mais de uma hora de distância. A previsão era de tempo limpo, temperaturas na casa dos 6 graus negativos, condições perfeitas para verificar sua linha de armadilhas. Dale mantinha linhas de armadilhas nessas montanhas desde os 16 anos, aprendendo o ofício com seu pai, que o aprendera com o pai dele antes. A família Rutherford caçava com armadilhas em Montana há 4 gerações, embora Dale soubesse que seria o último. Ele não tinha filhos, e mesmo que tivesse, o mercado de peles não era mais o que costumava ser. Ainda assim, ele conseguia ganhar o suficiente para se virar, complementando sua renda com a modesta pensão de seus 20 anos trabalhando para o serviço florestal. Mais do que o dinheiro, o trabalho o mantinha ativo, conectado à terra, e dava a seus dias um propósito e uma estrutura que mantinham a solidão à distância. Sua linha de armadilhas atual percorria um círculo irregular pela região selvagem, cobrindo aproximadamente 40 quilômetros de terreno acidentado. Ele havia montado um total de 40 armadilhas, estrategicamente posicionadas ao longo de trilhas de caça, perto de fontes de água, em áreas onde os sinais, fezes, pegadas, vegetação rasteira perturbada, indicavam tráfego regular de animais. Na maioria das vezes, ele pegava martas e iraras, ocasionalmente uma raposa ou um lince. As armadilhas eram verificadas religiosamente a cada 3 dias, tanto para garantir que os animais presos não sofressem mais do que o necessário, quanto para cumprir as regulamentações estaduais. Era um trabalho duro e implacável, especialmente no inverno, mas Dale sentia um orgulho silencioso em fazê-lo direito, em tratar os animais com respeito, em pegar apenas o que a terra podia fornecer de forma sustentável. O café terminou de coar e Dale serviu-se de uma xícara do líquido preto e espesso, fazendo uma careta para o sabor amargo. Ele nunca desenvolveu um gosto pela coisa, mas era combustível, e combustível era necessário para o trabalho à frente. Enquanto bebia, ele estudava seu mapa topográfico, estendido sobre a mesa e mantido plano por latas de café em cada canto. O mapa era um palimpsesto de sua vida,
coberto de marcas de lápis, X indicando locais de armadilhas, linhas pontilhadas mostrando a rota que ele fazia para verificá-las. Hoje, ele cobriria a seção norte da linha, o terreno mais difícil, onde a terra se elevava abruptamente em direção à região selvagem das Cabinet Mountains. Às 5h30, com o céu apenas começando a mostrar luz de verdade, Dale estava pronto. Ele colocou a mochila nos ombros pesada com suprimentos, armadilhas extras, isca, arame, ferramentas, um kit de primeiros socorros, um cobertor de emergência, fósforos à prova d'água, corda, uma faca de esfolar. Seu rifle, uma Winchester modelo 70 bem conservada, calibre 30-06, pendia de uma tipóia em seu peito. O rifle não era para a caça com armadilhas, mas um homem não entra na selva de Montana desarmado, não se tiver algum juízo. Ursos, pumas, lobos, todos estavam presentes nessas montanhas, e embora ataques a humanos fossem raros, não eram inéditos. Melhor ter a arma e não precisar dela do que o contrário. O ar da manhã o atingiu como um tapa físico quando ele saiu frio, limpou e com um cheiro forte de pinho. O céu acima estava claro, as estrelas ainda visíveis no oeste, desaparecendo à medida que o horizonte leste clareava do preto para o azul profundo e para o dourado pálido. A neve rangia sob suas botas, a crosta congelada sustentando seu peso. 15 centímetros haviam caído 3 dias atrás, e a temperatura não subira acima de 0 desde então, deixando tudo preso no aperto do inverno. A respiração de Dale formava um rastro de vapor atrás dele enquanto caminhava, seus pulmões ardendo agradavelmente com o ar frio. As 12 primeiras armadilhas foram um resultado variado. Várias estavam vazias. 2 continham martas com suas peles ricas e escuras, e uma continha uma irara. Na 13ª armadilha, localizada perto de um pequeno riacho que ainda corria apesar do frio, Dale notou pela primeira vez que algo estava terrivelmente errado. A armadilha, uma pesada Conibear, projetada para grandes predadores, havia sido acionada, mas estava vazia. A neve ao redor estava revirada, pisoteada por algo grande. Dale se ajoelhou, seus joelhos estalando no frio para examinar as pegadas, seu olho treinado lendo a história escrita na neve. Algo se aproximara da armadilha, a acionara e depois a despedaçara. As pesadas mandíbulas de aço estavam tortas, realmente tortas, torcidas para fora de alinhamento com uma força que deveria ser impossível. Dale pegou a armadilha arruinada, virando-a nas mãos. O aço era grosso, projetado para segurar um urso se necessário, mas algo o havia amassado como papel alumínio. As pegadas estavam parcialmente obscurecidas pela perturbação, mas Dale conseguia distinguir o suficiente para ver que estavam erradas. Pareciam quase humanas, como pegadas descalças enormes, mas alongadas, os dedos dos pés abertos de forma não natural, o calcanhar cravado fundo na neve. Cada pegada tinha pelo menos 40 centímetros de comprimento e 20 de largura. Nenhum humano tinha pés tão grandes, e nenhum humano andaria descalço na selva de Montana em dezembro. Dale sentiu o primeiro sussurro de inquietação, um arrepio gelado na espinha que não tinha nada a ver com a temperatura. Ele vira pegadas de urso a vida toda, e estas não eram pegadas de urso. Ursos tinham garras que apareciam claramente e suas patas traseiras tinham uma forma distinta de feijão. Essas pegadas eram diferentes, erradas de uma forma que ele não conseguia articular. Ele se levantou, examinando a floresta ao redor. De repente, e agudamente ciente de quão sozinho estava, quão longe de ajuda. A floresta, que momentos antes parecia um lar, agora parecia alienígena e ameaçadora. Os sons normais, o tagarelar de um esquilo, o chamado de um corvo, haviam cessado.
Em mais de 40 anos, andando por aquelas matas, Dale aprendera a confiar naquele silêncio. Silêncio significava que um predador estava por perto. Dale destravou o rifle, acionando o ferrolho para colocar uma bala na câmara, o clique metálico soando alto e profano na quietude. Ele esperou, observando, ouvindo, seu coração acelerando. Minutos se passaram. Nada se moveu. Gradualmente, os sons normais da floresta retornaram. Dale expirou lentamente, sentindo-se um tolo. Provavelmente um urso, disse a si mesmo. Um grande e mal-humorado urso pardo, acordado quando deveria estar hibernando para o inverno. E isso explicaria as pegadas, explicaria a armadilha destruída. No entanto, a explicação parecia vazia, uma mentira que ele contava a si mesmo para se confortar. Ele continuou, mas o resto do dia foi manchado por uma vigilância nova e indesejada. Naquela noite, de volta à cabana, Dale não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Ele limpou e esticou as peles à luz da lamparina, suas mãos se movendo em gestos familiares, enquanto sua mente repassava as descobertas do dia. As armadilhas tortas, as pegadas estranhas, o silêncio não natural. Um urso, disse a si mesmo novamente, apenas um urso. Mas ele não acreditou, e quando finalmente subiu para a cama, levou o rifle com ele, encostando-o na parede ao alcance da mão. A terça-feira trouxe uma nova descoberta que destroçou suas frágeis racionalizações. Ele estava verificando a linha sudeste quando dobrou uma curva e parou abruptamente. Um enorme pinheiro ponderosa havia sido marcado. Longos sulcos verticais desciam pelo tronco, fendas profundas que expunham a madeira pálida sob a casca. Os sulcos começavam a 3 metros de altura e desciam até cerca de 2 metros do chão. Eram marcas de garras, mas como nenhuma que ele já tivesse visto, cada uma com 5 centímetros de largura e profundidade suficiente para caber seu dedo. Mais perturbador era o que cercava a árvore. Em um círculo de 6 metros, todas as mudas de árvores haviam sido quebradas na altura da cintura e empilhadas em um anel grosseiro. Parecia deliberado, como uma fronteira territorial. E dentro daquele anel, na neve, havia centenas daquelas mesmas pegadas impossíveis. O vento mudou e um cheiro o atingiu, tão poderoso e fétido que ele engasgou. Era uma combinação de cachorro molhado, carne podre e algo mais. Algo selvagem e fétido que fazia seus olhos lacrimejarem. Ele recuou, rifle em punho, todos os sentidos gritando perigo. Isso não era destruição aleatória. Era comunicação, um aviso. Dale abandonou o resto da linha de armadilhas e voltou para a cabana. A sensação de ser observado agora, uma presença palpável em suas costas. Ele estava fugindo. Pela primeira vez em sua vida, a selva de Montana o havia deixado com medo. Naquela noite, Dale ouviu pela primeira vez. Deitado rígido em sua cama, ele ouviu um som flutuar pela escuridão. Começou como um rugido profundo que ele sentiu no peito. Depois, subiu para um uivo diferente de qualquer um que já ouvira. Não era um lobo ou um coiote. Era profundo demais, poderoso demais, e carregava uma qualidade de fúria que lhe arrepiava a pele. Veio novamente 1 hora depois, mais perto. E depois, novamente, mais perto ainda. No quarto uivo, parecia que estava logo além da clareira ao redor de sua cabana. Entre os uivos, ele ouviu passos pesados esmagando a neve e galhos se partindo. Dale não dormiu. Ele sentou-se em uma cadeira de frente para a porta, rifle no colo, e esperou o amanhecer. A quarta-feira trouxe uma forte tempestade de neve, prendendo-o lá dentro. De qualquer forma, ele não conseguia se forçar a sair da cabana. O medo havia se transformado em um terror paralisante. Ele andava de um lado para o outro, verificando as janelas, vendo apenas a cortina branca e rodopiante da tempestade. Ele sabia que deveria verificar suas armadilhas, que os animais estavam sofrendo, mas o pensamento de voltar para aquelas matas
era insuportável. Na manhã de quinta-feira, a tempestade havia passado, deixando para trás um mundo de um branco puro e cintilante, sob um céu claro e amargamente frio. O termômetro marcava 26 graus negativos. Ele sabia que não podia mais adiar. Seu dever para com os animais, um código pelo qual vivera toda a sua vida, superava seu medo. Ele se vestiu com todas as camadas que possuía, carregou o rifle e saiu para o frio brutal. A seção sudeste era uma galeria de horrores, mais armadilhas destruídas, outro marcador territorial, a árvore despojada de casca, as mudas quebradas, aquele fedor horrível. Na quinta armadilha, ele encontrou um lince ainda vivo, sua pata dianteira presa de forma limpa, mas algo o encontrara primeiro. Os quartos traseiros do animal haviam sido abertos, suas entranhas derramando-se na neve, fumegando no frio. Ele havia sido torturado, deixado para sofrer. Ao seu redor havia centenas daquelas pegadas. O estômago de Dale revirou. Isso não era um animal. Era crueldade. Era uma mensagem. Ele ergueu o rifle e acabou com a agonia do lince, o tiro ecoando como um trovão pela floresta silenciosa. Ele estava a 3 quilômetros de sua cabana, o sol já se pondo quando ouviu um grito de qualidade humana, mas impossivelmente alto, cheio de terror e agonia. Veio do norte, ecoando por entre as árvores, e então se cortou, deixando um silêncio que era de alguma forma pior. Todo o instinto gritava para ele correr para a cabana, mas havia algo familiar naquele grito. Ele não podia simplesmente deixar alguém em apuros. Ele virou para o norte e começou a andar em direção ao som. Seu medo, uma coisa viva subindo por sua espinha. Ele alcançou o topo de uma colina e viu abaixo uma mancha de vermelho arterial brilhante contra a neve branca. Ele seguiu o enorme rastro de sangue até uma pequena clareira, e o que ele viu ali quebrou sua mente. Lá, na base do abeto de Douglas, estava Jimmy Kowalski, ou o que restava dele. O corpo sem pele estava posicionado ereto contra o tronco, em exibição. E pendurada acima dele, amarrada a um galho, estava a própria pele, estendida como uma bandeira. As pernas de Dale cederam e ele caiu com força na neve. Isso não era possível. Animais não faziam isso. Isso exigia inteligência, deliberação, mãos. Mas as pegadas estavam por toda parte e o cheiro era avassalador. Sua mente percorreu as possibilidades: urso, puma, lobo, humano, e as rejeitou todas. Isso deixava apenas uma explicação, uma da qual sua mente racional recuava, mas que seu instinto aceitava com certeza absoluta. Bigfoot. Sasquatch. A criatura do folclore era real, e era um monstro. A luz estava sumindo rápido. Ele tinha talvez 10 minutos antes da escuridão total, e estava a quilômetros de segurança, parado em uma clareira que fedia a sangue e morte. Ele se virou e correu. Ele não pensou, apenas se moveu, movido por puro terror animal. Ele se chocou contra a vegetação rasteira, escorregando e deslizando, seus pulmões queimando, seu coração tentando sair de seu peito a marteladas. Ele ouviu então, atrás dele, atravessando a floresta sem nenhuma tentativa de descrição. Passos pesados, mais rápidos que os dele, ganhando terreno. Ele arriscou um olhar por cima do ombro e viu uma forma enorme e escura, alta demais para ser humana, movendo-se sobre duas pernas com um andar saltitante que cobria o terreno com uma eficiência assustadora. E ele viu olhos, 2 pontos brilhantes de luz refletida, observando-o. Ele sabia que não conseguiria fugir. Ele não tinha escolha. Ele girou, caindo sobre um joelho, levantando o rifle em um único movimento. E lá estava, a 9 metros de distância, claro na luz moribunda. Era enorme, com pelo menos 2,5 metros de altura, coberto de pelos marrom escuros e emaranhados. Seus ombros eram impossivelmente largos, seus braços pendiam além dos joelhos, terminando em mãos com dedos longos, com garras curvas nas pontas.
Seu rosto era quase humano, mas horrivelmente errado. Um nariz achatado, uma boca sem lábios cheia de dentes afiados e olhos que brilhavam com uma inteligência malevolente e antiga. A criatura parou quando Dale mirou. Não parecia ter medo da arma. Apenas ficou ali, observando-o, avaliando-o. O dedo de Dale apertou o gatilho. Ele tinha 5 balas que poderiam derrubar um alce. Ele não podia errar. Mas algo o deteve. Essa coisa havia matado Jimmy lentamente, o exibira como um aviso. Mas não havia matado Dale. Havia circulado sua cabana, o perseguido, mas não o atacara. Estava lhe dando uma escolha, uma chance. Deixe este território e nunca mais volte, ou morra como Jimmy. Lentamente, sem nunca quebrar o contato visual, Dale abaixou o rifle. Ele se levantou e deu um passo para trás. Depois outro. A criatura não se moveu. Fez um som então, uma vocalização profunda e retumbante que vibrou no peito de Dale. Um aviso, uma ameaça, uma dispensa. Vá embora. Dale se virou e foi embora, lutando contra o impulso de correr. Ele podia sentir aqueles olhos em suas costas, esperando a qualquer momento sentir garras rasgando-o. Mas nada veio. Ele andou pelo que pareceu uma eternidade, e a sensação de ser observado gradualmente desapareceu. A criatura se fora. Ele chegou à cabana 2 horas depois, tropeçou para dentro e trancou a porta. Ele sentou no chão e chorou. Por Jimmy, por si mesmo, pelo mundo que ele pensava conhecer, que agora estava estilhaçado para sempre. Ele sabia que não podia relatar isso. Quem acreditaria nele? Achariam que ele estava louco. E enviar uma equipe de busca só criaria mais vítimas. Não, a floresta reivindicaria Jimmy, e o segredo permaneceria. Quando a luz do dia chegou, Dale começou a fazer as malas. Ele pegou apenas o essencial: documentos, algumas fotos de Sarah, comida, água. Deixou as peles, as armadilhas, as ferramentas, relíquias de uma vida que ele não podia mais viver. No meio da manhã, ele estava saindo, seguindo a estrada madeireira de volta à civilização, sem olhar para trás. Ele chegou a Whitefish 3 dias depois. Um homem assombrado que parecia 20 anos mais velho. Ele se hospedou em um motel, ligou para um corretor de imóveis e colocou sua cabana à venda. Ele disse ao corretor que simplesmente estava de saco cheio da vida selvagem, pronto para se aposentar em algum lugar quente. A cabana foi vendida em 1 mês para um jovem casal da Califórnia, ansioso pela paz e solidão das montanhas. Dale quase os avisou, mas o que poderia dizer? Ele pegou o dinheiro deles e foi embora. Dale Rutherford mudou-se para uma comunidade de aposentados em Phoenix, Arizona, onde o maior perigo era o calor. Ele nunca mais usou armadilhas, nem mesmo fez uma trilha. Ele passou seus anos restantes cercado por pessoas, nunca sozinho, nunca em silêncio. Mas toda noite, quando fechava os olhos, ele estava de volta àquela clareira, sentindo aquele fedor, vendo a pele de Jimmy Kowalski pendurada como uma bandeira. Ele morreu 7 anos depois de um ataque cardíaco. Suas últimas palavras, ditas a uma enfermeira, foram uma tentativa final e desesperada de passar a mensagem adiante. "Elas não estão vazias", disse ele, sua voz urgente. "As pessoas pensam que as montanhas estão vazias, mas não estão. Tem coisas lá em cima que precisamos deixar em paz. Você entende? Precisamos deixá-las em paz." A enfermeira sorriu e deu um tapinha em sua mão, supondo que ele estava divagando. Mas Dale estava perfeitamente lúcido. A mensagem havia sido entregue a ele, mas morreu com ele. E a criatura que matara Jimmy Kowalski, a criatura que concedera a Dale sua vida em troca de seu território, permaneceu naquelas montanhas, antiga e selvagem, esperando pela próxima pessoa a cruzar a linha invisível e aprender que alguns avisos são escritos com sangue e horror, numa bandeira de pele humana que ninguém jamais vê,
até que seja tarde demais.